Bem-vindo à Revelação, Inversão Magnética, os segredos do Apocalipse revelado. Estrelas errantes e a inversão magnética. Ao se inverter a corrente, a polaridade do campo se inverte, a borda passa a ser de atração e o centro do plano de repulsão. A atração pode aumentar o campo no sentido de atrair mais as ondas eletromagnéticas. Talvez por isso, os antigos viam as estrelas mais próximas, inclusive o alinhamento de Saturno, Vênus e Marte. A atração da luz é maior devido à densidade magnética. Seria como se colocasse uma lente de elétrons que ampliasse a imagem. Neste caso, os feixes de elétrons, como no canhão de elétrons de uma TV de plasma, seriam ampliados em algo grandioso. Povos antigos narram que na Golden Age o céu possuía a cor amarelo-avermelhada, diferente do azul predominante de hoje, e o mundo possuía a influência da luz roxa de Saturno, onde o Sol movia-se diferentemente de hoje, de oeste para leste, no sentido contrário ao de hoje. O Sol às vezes muda sua polaridade quando surgem vórtices, mas são em áreas pré-determinadas. De repente, as polaridades do Sol podem ser invertidas por uma indução no sistema. A inversão dos polos é atribuída ao ciclo harmônico dos campos magnéticos do Sol. Provavelmente, Júpiter e Saturno, por seus campos eletromagnéticos, estão envolvidos nos ciclos de 11 anos do mínimo e do máximo solar. As inversões e os desvios dos polos são naturais para a Terra. O resultado é a destruição mundial e é apoiada por evidências paleomagnéticas e manuscritos antigos. O Sol como indicador de inversões. As inversões polares podem ser calculadas precisamente com base no ciclo das manchas solares, e os maias e os antigos egípcios estavam a par disso. Esses segredos estavam contidos no labirinto de Hawara, um enorme complexo que consistia de 3.000 quartos. Infelizmente, esses conhecimentos estão ocultados pela elite mundial. No Apocalipse como um todo, é descrito e previsto a inversão magnética. Os 4 cavaleiros, as trombetas e as taças são manifestações ligadas com inversão magnética, e há fenômenos elétricos da física do plasma, como por exemplo, a figura batizada de Scraterman ou Stickman, que é tão representada em todo o mundo nos petróglifos. Onde mostra a instabilidade elétrica com o tórus magnético.
tendo a parte superior possuindo um formato de taça. O relato de João no Apocalipse capítulo 16 menciona várias taças sendo derramadas sobre a terra. Através do universo elétrico, hoje sabemos que essas taças são manifestações do plasma. Muitos povos antigos já testemunharam o derramar dessas descargas elétricas em solo, como por exemplo a serpente arco-íris dos aborígenes australianos, que derreteu e esculpiu montanhas, desviou rios, causou incêndios, terremotos, tsunamis e muita destruição. O desequilíbrio elétrico e as descargas de corona. Como a Terra está com seu sistema elétrico em curto-circuito, isso tem provocado queimadas em diversas regiões do mundo. Também estão ocorrendo fenômenos de estática, pois já há um desequilíbrio no circuito e muita transferência de eletricidade. Uma vez que a eletricidade está em desequilíbrio no sistema, ocorre o aquecimento na atmosfera, muito calor nas regiões tropicais, bem como descargas de corona em fios e também em transformadores de energia elétrica. As empresas distribuidoras de energia desconhecem a origem dessas descargas, denominadas como descargas de corona. A descarga de corona é uma espécie de descarga elétrica que acontece quando um fluido como o ar, que circula em torno dos fios e também dos transformadores, se apresentam eletricamente carregados. Ionizando o ar em volta. A ionização deixa transparecer uma luz azulada, onde o calor da sobrecarga ioniza o oxigênio em volta dos fios e dos transformadores. Este azulado iônico é definido então como plasma. Este azul nos fios é a mudança de sentido da corrente elétrica, uma indução eletromagnética da Terra sobre a eletricidade que corre nos fios. Isso pode gerar descargas nos transformadores, ao ponto de explodi-los. Quando uma descarga de corona ocorre em um fio eletricamente carregado, ioniza o ar ou o fluido ao redor do cabeamento elétrico. Isso significa que as tensões na rede estão saturadas e as correntes altamente tensionadas, gerando um campo magnético tão forte que pode ionizar os fios, transformadores e bobinas. A corona pode gerar ruído audível de radiofrequência, principalmente próximo às linhas de transmissão. No Brasil, algumas empresas prestadoras de serviços e manutenção de redes de distribuição elétrica apontam que um excesso de tensão nas redes tem provocado danos a equipamentos e fiações. Grande parte dessas empresas alegam que dias quentes e de sol intenso causam a sobrecarga no sistema. Explosões em transformadores e descargas de corona indicam que o problema não é a oscilação da tensão, em sim uma tensão maior, obviamente causada pela incidência dos raios de plasma solar e também pela radiação liberada pelo Sol. Com o campo magnético perdendo força, a incidência desses fenômenos só tende a aumentar. Magnetostrição e terremotos. Outro efeito da sobrecarga e descargas de corona é a magnetostrição. A magnetostrição
é um fenômeno que provoca mudanças de comprimento em materiais ferromagnéticos, quando esses estão sujeitos a um forte campo magnético. Geralmente, esse fenômeno ocorre em locais próximos às redes de distribuição elétrica. Portanto, onde existem alguns materiais como aço ou ferro, eles simplesmente se dilatam e, consequentemente, mudam sua forma e seu tamanho. Esse fenômeno pode ser visto em torres de transmissão. Como a Terra possui um subsolo muito rico em ferro e também de outros materiais ferromagnéticos, seu volume pode sofrer uma mudança. Sua crosta tenderá a se dilatar e a Terra poderá aumentar de tamanho, caso ocorram intensas descargas de plasma originadas das camadas eletrônicas da Terra. Essas descargas elétricas serão potencializadas pelas redes de transmissão elétrica, por onde o plasma condutor irá se conduzir, queimando fios e explodindo transformadores e geradores elétricos. A amperagem dessas descargas de plasma podem atingir altas temperaturas e, dependendo do seu tamanho, volume e potência, chegam a descarregar algo em torno de 5.000 amperes. Na África, rachaduras gigantescas surgem em diversas regiões do continente. As rachaduras gigantes se estendem por vários quilômetros e aparecem de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, dividiu ao meio a estrada Nairobi-Narok e relembrou um fato geralmente esquecido: a África está se dividindo. A Terra parece estar dilatando e causando uma gigantesca rachadura que dividirá a África em duas partes, afetando ainda outros continentes da Terra. Geólogos estão confusos e não sabem explicar a origem dessas rachaduras. Em realidade, isso é mais uma consequência da magnetostrição. Com a magnetostrição ocorrendo de forma mais intensa, haverá muitos abalos sísmicos e grandes tremores de terra por todos os continentes. Rachaduras na crosta terrestre poderão separar cidades e municípios em razão dos terremotos e da magnetostrição, que fará a Terra aumentar de volume e tamanho devido à expansão dos metais no subsolo, causadas por grandes tensões. Neste interim, o mundo ficará de joelhos diante do fenômeno elétrico que certamente irá causar muitas mortes, danos físicos e materiais. Países com suas cidades e continentes inteiros poderão sofrer mudanças geográficas. Algumas regiões litorâneas poderão simplesmente desaparecerem do mapa. Excursões magnéticas. O evento de Carrington foi uma tempestade geomagnética ocorrida em 2 de setembro de 1859 e foi a maior tempestade geomagnética já registrada. A tempestade produziu intensas exibições aurorais até o sul dos trópicos. Também causou incêndios, quando a corrente elétrica aprimorada fluiu pelos fios do telégrafo, acendendo as fitas nas estações. No dia anterior, o astrônomo britânico Richard Carrington, do Observatório Real de Greenwich, fez as primeiras observações de um clarão solar de luz branca, um ponto brilhante subitamente aparecendo no Sol. Carrington notou a coincidência, mas não reivindicou uma conexão direta. Pensa-se agora que a região ativa no Sol, que produziu o clarão de luz branca, também produziu uma rápida ejeção de massa coronal, uma grande erupção de plasma magnetizado que posteriormente produziu a tempestade geomagnética. Sons de trombetas no céu. O processo de inversão já vem ocorrendo. Em uma escala de 1 a 10, diríamos que estamos na fase 5. Como um todo, o processo é gradativo e os fenômenos irão se acumulando à medida que o tempo passa.
Os sons vindos do céu são assustadores e ocorrem em toda a parte da Terra. Frequências dos campos magnéticos podem estar causando esses efeitos, uma vez que a diminuição de forças magnéticas e as variações dos campos alteram também as frequências dos campos. Fenômenos no céu. Fenômenos elétricos no céu têm perturbado pessoas no mundo inteiro. O surgimento de um arco elétrico no céu do Brasil trouxe espanto para a população que observou o fenômeno no céu de São Paulo. O arco elétrico ou arco voltaico é um fenômeno elétrico resultante de uma ruptura dielétrica de um gás, ao qual produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea. Essa fagulha plasmática é resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, tal como o ar. Em uma lâmpada de arco voltaico, esse fenômeno é dado como um curto-circuito. O arco ocorre em um espaço preenchido de gás, entre dois elétrons condutivos, frequentemente feitos de carbono. Isso resulta em uma temperatura muito alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa. No caso deste arco visto nos céus, um dos eletrodos seria o Sol e o outro a Terra. O contato dos eletrodos teria causado o arco elétrico no céu. Isso também confirma a intensa atividade elétrica do Sol dentro dos enfraquecidos campos magnéticos da Terra. Esferas de plasma foram vistas em algumas regiões da Terra. No Japão, filmaram esse fenômeno plasmático nos céus. A esfera de plasma apresentava uma cor branca esverdeada e apareceu no céu sobre a cidade japonesa de Niigata. O fenômeno durou cerca de 15 segundos em um céu nublado e carregado de eletricidade. Outros fenômenos envolvendo plasma surgiram no Brasil, Estados Unidos, México, Japão, Rússia e na África. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma chuva de plasma e descargas elétricas permaneceu por alguns minutos sobre o céu. O mesmo fenômeno foi visto em um vilarejo na Sibéria, região da Rússia. O fenômeno foi confundido com uma revoada de pássaros voando à noite, mas tal hipótese foi descartada por meteorologistas. Na verdade, essas descargas elétricas são definidas como blue jets. Blue jets, ou jatos azuis, são fontes móveis de luz azul plasmática que se desenvolvem lentamente a partir do topo das nuvens, onde ocorrem trovoadas ativas. Este fenômeno ocorre em altitudes de 50 km. Os blue starters, ou precursores azuis, são breves jatos ascendentes de luz azul que se propagam apenas por alguns quilômetros acima da nuvem, que os origina e terminam logo abaixo dos 26 quilômetros de altitude. Outro fenômeno visto no céu é relativo a modelos de círculos vermelhos e também de círculos compostos de gases que surgiram na Rússia. Geralmente ocorrem em regiões próximas ao polo sul magnético. Círculos de poeira e gás ocorrem através de um fenômeno de confinamento magnético desses gases. Esse confinamento magnético pode incluir gases, cargas positivas e negativas, e deste modo constituírem-se em anéis de plasma. Este é um tipo de evento luminoso transiente, onde o fenômeno ELF e o fenômeno Sprite formam um círculo com a presença de um tufo ou colunas de raios plasmáticos, os sprites, na parte inferior do círculo. ELFs, ELVs ou elfos são fenômenos do plasma induzidos pelas descargas elétricas, que ocorrem em altitudes de 90 a 95 km acima do solo.
na parte inferior da ionosfera, podendo também ocorrer a mais de 300 km de distância lateral em relação à trovoada. Aparentam ser o resultado da interação entre a ionosfera e o pulso eletromagnético, propagada a partir da descarga, não sendo aparentemente correlacionados com a polaridade do relâmpago-fonte. Os sprites, ou duendes, aparecem como um conjunto de colunas luminosas vermelhas de curta duração, 50 metros por segundo, que se estendem de 30 a 90 km de altitude. Cerca de 80% dos sprites estão associados a eventos que emitem radiação eletromagnética de baixa frequência e a descargas positivas, nuvem, solo. Parecem resultar do retorno de descargas na atmosfera que possuam grandes correntes de pico. Plasmas verticais de cor azulada, semelhantes a blue jets, sobem e descem em linhas verticais entre o céu e a Terra. Eventos como estes ocorreram em diversas partes do mundo: Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japão e Rússia já registraram estes fenômenos de plasma vertical. A Terra libera cargas elétricas negativas do solo, e essas cargas ionizam gases presentes na atmosfera terrestre. Esses gases ionizados, na forma de plasma, são atraídos para cima pela ionosfera positiva. O inverso ocorre quando cargas positivas ionizam gases na atmosfera e estes descem atraídos pelo campo negativo da Terra. O mesmo fenômeno foi visto nos céus da Noruega. A Noruega também está próxima do sul magnético da Terra. Em São Paulo, 13 raios ascendentes, que são descargas que saem do solo e seguem em direção ao céu, foram registrados por pesquisadores em um único dia durante uma tempestade. O fenômeno ocorreu em um intervalo de 45 minutos e foi filmado por meteorologistas. Esse tipo de raio ascendente prova que a Terra também está descarregando eletricidade, ou seja, a Terra está em um curto-circuito e parte da sua eletricidade se esvai da Terra para o espaço. Quando uma nuvem de tempestade carregada de partículas positivas se aproxima desses pontos, pode de alguma forma promover uma interação que faz com que as partículas elétricas concentradas no solo sejam irradiadas para as torres ou para os para-raios dos prédios. Por sua vez, estes para-raios e essas torres em terra liberam uma descarga em direção ao céu. Este raio chega a medir 2 km de comprimento e, quando encontra a base da nuvem de uma tempestade, forma ramificações que lembram raízes. É uma tentativa do raio de se conectar com a nuvem. A descarga ascendente tem duração de até 2 segundos, ou seja, mais que o dobro do tempo que dura um raio comum, e risca o céu por pouco mais de meio segundo. Ainda não se sabe sua potência e intensidade, mas descargas elétricas normalmente atingem o solo com 100 milhões de volts. Já a intensidade da corrente de um raio é em média de 30.000 amperes. Vários fenômenos de ball lightning, ou raio globular, surgiram nos céus do mundo. Trata-se de um fenômeno elétrico e magnético ainda desconhecido pela ciência. Nikola Tesla foi o único cientista no mundo que produziu os raios globulares por 3 vezes em seu laboratório. Relatos dizem que a bola de plasma finalmente explode, por vezes com consequências fatais, deixando para trás um odor de enxofre. O mistério das 2 recentes explosões que sacudiram a Terra na Rússia e em Dallas, nos Estados Unidos, não é sobre o que causou os eventos. Até mesmo os céticos mais ferrenhos estão chamando-os de meteoros ou bólitos. Na verdade,
O que ocorreu são descargas elétricas de grande magnitude, algumas com bilhões de gigawatts. O que é misterioso é porque esses eventos violentos e visíveis ocorreram em apenas 9 dias. Uma dessas descargas de plasma atingiu a cidade de Chelyabinsk, na Rússia. A descarga explodiu antes de chegar ao solo, estilhaçando vidros, arrancando telhados, deslocando carros e arrebentando torres de transmissão. A explosão também incendiou todo o cabeamento elétrico da cidade e rachou paredes de prédios e casas num raio de 5 km². Era uma descarga tipo Blue Jets, com pouca intensidade. Se fosse maior, teria varrido a cidade de Chelyabinsk da face da terra. Na noite de 7 de janeiro de 2018, uma luz azul intensa atravessou as repúblicas do Bascorcostão, Udmurtia e Tartaristão, cidades fortemente povoadas no sudoeste da Rússia. O incidente foi capturado por câmeras localizadas nos painéis dos automóveis. As câmeras registraram que a noite mudou brevemente para a luz do dia, em questão de segundos. O Siberian Times negou que o fenômeno tenha sido responsabilidade do programa militar ou espacial russo. Essas afirmações são plausíveis, pois poucas testemunhas relataram ter ouvido alguma explosão ou qualquer outro som no evento. Os astrônomos discordaram das possíveis causas, como Yuri Nefefiev, do Observatório Astronômico de Engelhard, culpando a eletricidade atmosférica, enquanto Sergei Golovkin, do Instituto de Física da Universidade Federal de Kazan, especulou que tenha sido um bólito que tenha queimado na atmosfera sem atingir a Terra. A verdade é que a descarga era de baixa eletricidade e essa foi consumida antes de se aproximar do solo. Já em Dallas, nos Estados Unidos, uma descarga elétrica rasgou o céu americano e trouxe pânico à população do estado. O fato ocorreu dia 12 de janeiro de 2018. Por volta das 20 horas e 34 minutos no horário local. Um enorme estrondo foi ouvido e dezenas de testemunhas relataram terem visto um enorme clarão antes da explosão. O som da explosão foi ouvido a dezenas de quilômetros dali. Embora houvesse apenas algumas câmeras de segurança que capturaram o evento, o vídeo foi suficiente para convencer o astrônomo Ron DeLulio, da Universidade do Norte do Texas, de que era um meteoro ou um pedaço de lixo espacial. Isso, na verdade, foi uma descarga elétrica e que foi bem menor que a descarga que passou sobre as repúblicas russas em 2018. Em realidade, não havia nenhum lixo espacial envolvido, pois nada foi encontrado pelos moradores. Provavelmente, essa descarga foi muito menor que aquela que passou sobre o sudeste do estado de Michigan, também nos Estados Unidos. Em 16 de janeiro, pouco depois das 20 horas, os relatórios do clarão foram enviados para a American Meteor Society dos estados de Michigan, Ohio, Illinois, Indiana, Pensilvânia e para toda a cidade de Ontário, no Canadá. Segundo o relatório, o objeto parece ter atingido a atmosfera, quebrando e explodindo sobre New Haven, Michigan. Embora o Meteorite Environment Office da NASA tenha estimado que a descarga não tenha mais que 2 metros de diâmetro, a verdade é que o impacto e o estrondo sônico foi registrado como um terremoto de magnitude 2.0. O condado de Livingston tremeu e os habitantes correram para as ruas, assustados com o impacto e com o estrondo violento que foi ouvido a dezenas de quilômetros. 3 grandes descargas elétricas em diferentes partes do mundo e todas durante um período de apenas 9 dias.
Esses fatos poderiam estar relacionados? Não há uma chuva de meteoros conhecida e que estivesse em andamento nessas datas. Então, o que poderia ter causado tudo isso? Embora os eventos pareçam gigantescos para as testemunhas, esses fenômenos espaciais eram de pequeno porte. Por isso, não foram detectados pelo sistema de alerta americano e muito menos pelos pseudo-satélites de meteorologia, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Os três fenômenos entraram rasgando os céus, norte-americanos e russos, e explodiram antes de tocar o solo. Uma dessas descargas teria se desintegrado antes de explodir, mas as outras duas nos Estados Unidos tiraram os norte-americanos de dentro de suas casas e geraram pânico na população local. Isso também significa que o sistema americano não possui tecnologia para identificar descargas elétricas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Outro evento de descargas elétricas vindas para a Terra foi o evento de Tunguska, na Rússia, onde uma descarga de raios elétricos devastou 15.000 hectares de terra. Esse tipo de atividade elétrica só tende a aumentar à medida que os campos magnéticos perdem força. O quadro de uma chuva de descargas elétricas ou de uma chuva de plasma é algo imprevisível. Basta algumas poucas descargas de plasma com alguns terawatts de potência para que a civilização como a conhecemos seja totalmente perdida. O enfraquecimento do campo magnético é uma ameaça à vida na Terra. O colapso magnético seria fatal para os seres humanos e para todos os animais na Terra. Apesar do perigo iminente que ronda a Terra, os cientistas não fazem alarme e tentam amenizar o problema com explicações pouco plausíveis. Essas descargas se constituem cientificamente na magnetosfera da Terra. Nessa região há uma grande concentração de prótons. Essas descargas de prótons situam-se basicamente no campo magnético positivo terrestre e descem com fúria sobre a Terra, sempre atraídos pelo campo magnético de atração situado no centro-norte da Terra. Geralmente esses fenômenos sempre ocorrem na Sibéria, Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, Noruega, ou seja, nas regiões próximas ao polo sul magnético da Terra. Ao se aproximarem dos elétrons concentrados nessa região, os prótons provocam uma série de curtos-circuitos elétricos, um curto-circuito de grandes proporções. A descarga explode com muita intensidade e libera uma grande quantidade de energia. A eletricidade dessas descargas gira em torno de 1 até 10 terawatts. Nos polos, a intensidade elétrica das auroras também é de 1 a 10 terawatts. Só para se ter uma ideia, uma bomba de hidrogênio libera uma energia de 100 megawatts. 1 terawatt é centenas e centenas de vezes superior à escala dos megawatts. É uma sopa de prótons e de elétrons em choque. O resultado é algo grandioso, destruidor e assustador. Tipos de descargas. Descargas elétricas, conhecidas como red sprites ou relâmpago vermelho, surgem como rajadas de luz vermelha e são normalmente encontrados em grandes aglomerados em torno de 50 a 90 quilômetros acima da superfície da Terra. Ao contrário de um raio comum, que gera um curto-circuito elétrico contínuo, conforme elétrons de alta energia se movem da nuvem para o solo, os sprites são fugazes na natureza, muitas vezes aparecendo por apenas alguns milissegundos. E como ocorrem em regiões bem altas na atmosfera, é muito difícil de serem observados e mais ainda de serem fotografados. Na verdade, sprites não foram documentados até 1989. Eles são fenômenos de plasma frio, que não possuem as temperaturas quentes de um relâmpago troposférico. Por isso, eles são mais parecidos com as descargas de tubo fluorescente,
do que com as descargas de raios comuns. Esse fenômeno tem ocorrido com frequência desde janeiro de 2018 e foram vistos já nos céus americanos, russos e canadenses. A Bíblia também faz menção em referência aos fenômenos de plasma no céu. Salmo 62 é um exemplo. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Na mitologia hindu, a arma mais poderosa do deus dos raios, Indra, era o Vajra, que é exatamente um Red Sprite. Indra está ligada a Júpiter, e esta arma, segundo os Vedas, destruía cidades inteiras, reduzindo-as a cinzas. Cientistas também alertaram para as auroras boreais e austrais, e principalmente para a intensidade das auroras no Ártico. Parecem que elas saem do solo, são intensas. E dá para se notar que a Terra está liberando energia para o espaço. As noites estão mais iluminadas e radiantes. A liberação de tanta energia comprova mais uma vez que a Terra está descarregando, perdendo energia como uma bateria elétrica em curto. Toda essa energia se esvai para o espaço, ao passo que a Terra perde eletricidade e o campo magnético enfraquece. A ciência afirma que essas auroras acontecem em razão do Sol emitir radiação para os polos da Terra. Acreditamos que há sim uma troca de elétrons por prótons e que essa troca seja feita entre o Sol e a Terra. A Terra libera elétrons para o Sol e o Sol libera prótons para a Terra. Diante de tantas evidências, conclui-se que o processo de inversão magnética já está em andamento. À medida que os campos magnéticos perdem força, descargas de plasma se intensificarão com mais frequência sobre a Terra. Estas descargas terão mais intensidade, podendo destruir cidades inteiras. O Sol libera muitas partículas de prótons no campo positivo da Terra. Quando o sistema está saturado, ocorre uma liberação de partículas eletricamente carregadas para a Terra. À medida que os campos se enfraquecem, mais partículas atravessarão o campo, dando origem a centenas de poderosas descargas elétricas na Terra. Atmosfera e vulcões. O intenso cataclismo irá provocar muitas mortes na Terra. Devido ao calor e à radiação solar, o oxigênio se tornará cada vez mais raro em algumas regiões, uma vez que o processo eletroquímico que produz eletricidade na Terra deixará de executar a eletrólise em um dos polos ou nos eletrodos que produzem oxigênio e nitrogênio. Neste processo, ocorre a reoxidação de elementos químicos. As queimadas também contribuirão para a extinção de matas, plantas e árvores que produzem oxigênio pela fotossíntese. Haverá uma substancial perda de pressão da atmosfera, em razão da perda de muito oxigênio e nitrogênio. A camada de gases da Terra poderá perder massa e volume, e sua espessura de 100 km, correspondente à linha de Kármán, poderá ser drasticamente reduzida, diminuindo a pressão. O mar libera muito oxigênio, entretanto, as queimadas deixarão pouco verde e a fotossíntese estará comprometida. Sem uma eletrólise, o sistema também não produzirá oxigênio, ou seja, o peso de toneladas de ar sobre nós será infinitamente menor. Nesse tipo de cenário, sem a pressão da átomos, é possível sim que muitas pessoas levitem no ar.
Os Anasazi, povos que viviam no oeste americano, na divisa dos estados de Utah, Colorado, Arizona e Novo México, na famosa região dos Quatro Cantos, tanto em Mesa Verde quanto em Chaco Canyon, as entradas e as janelas são extremamente pequenas em suas construções. As tais são adaptadas para passar por uma inversão magnética local, evitando que os Anasazi viessem a flutuar pelos céus. Com a diminuição da atmosfera, o ar ficará consideravelmente rarefeito e a radiação será imperdoável com a Terra. Os raios de luz do Sol, da Lua e das estrelas ficarão mais intensos e não haverá quase nenhuma refração, devido a átomos estar menos densa e com menor espessura, aumentando a penetração de raios ultravioletas e raios gama em nossa atmosfera e no solo. O acúmulo de hidrogênio nos vulcões intensificará erupções simultâneas com o objetivo de liberar as tensões termoelétricas do sistema, que estará em superaquecimento. Isso porque os vulcões são como pilhas e baterias, acumulando e liberando energia térmica. Sol, Lua e estrelas durante a inversão. O Sol é como uma bola fluida de plasma. Este plasma gera correntes de cargas positivas de milhões de amperagem. Em outras palavras, a Terra seria como uma gigantesca bobina de Tesla, e o Sol a redoma por onde a eletricidade em forma de plasma é liberada. O Sol transita em uma faixa onde gases como o hélio ou o hidrogênio se acumulam. Logo, essa faixa de gases é ionizada pela eletricidade liberada da Terra. Com o aumento da tensão elétrica, o Sol está mais intenso e, com a diminuição do campo magnético e da atmosfera, o Sol liberará mais radiações nocivas. O raio ultravioleta é composto por ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos de onda, que provocam câncer de pele e queimaduras intensas. O Sol também emite infravermelho, raio-x e as radiações de radiofrequência. Já os raios gama apresentam radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 10 elevado a 11 metros e 10 elevado a 14 metros, ou frequências superiores a 10 elevado a 19 Hz, e energia entre 10 kV e 10 MeV, produzidas quando um núcleo atômico passa para um estado de menor excitação. A radiação gama emite uma alta frequência em razão das altas energias que possuem. Os raios gama constituem um tipo de radiação ionizante. Além disso, os raios gama são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. Por esses dois motivos, a radiação gama é extremamente perigosa aos seres vivos, devido à sua elevada energia e alta profundidade de penetração na pele. Elas podem causar danos no núcleo das células sadias do corpo humano.
A inversão magnética trará consequências terríveis para a Terra. Haverá desemprego em massa e colapso no sistema financeiro. Fome, o despertar de novos vírus, epidemias e, sobretudo, câncer de pele. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8, 9. Os efeitos colaterais no Sol e na Lua se manifestarão por diminuírem sua altitude e, apesar da radiação solar se tornar mais intensa pela maior tensão elétrica e perda de carga da Terra, o Sol manterá uma sobrevida em um campo magnético, onde o Sol, que já induz um campo elétrico e magnético na Lua, também induzirá um campo elétrico e magnético sobre a Terra. O problema é que este campo elétrico e magnético será local e, portanto, mais intenso nas localidades onde haverá a presença do Sol. A Lua também é induzida eletromagneticamente, entretanto, seu campo eletromagnético é menor e, portanto, onde houver noite, haverá mais fenômenos elétricos no céu, além de chuvas de detritos ou de rochas cósmicas. A aproximação do Sol da Terra irá modificar muito a aparência do céu. Uma luz iônica ou um plasma azul, verde e vermelho poderá ser visto nos céus em boa parte da Terra. O céu poderá apresentar uma cor esverdeada, avermelhada, azulada e arroxeada durante os dias e durante as noites. São as cores da aurora. Essa luminosidade iônica mudará a aparência do céu azul que estamos acostumados a ver. Com relação ao plasma que veremos no céu, se na cor verde seria predominante de íons positivos, o vermelho de íons negativos, o azul seria uma mistura de mais íons positivos do que negativos, e o lilás ou roxo de mais íons negativos do que positivos. Essa relação de cores envolve a intensidade elétrica, a frequência e os gases envolvidos. Isso explica o porquê que os aborígenes australianos chamavam o plasma de serpente arco-íris. O céu seria como uma tela de plasma, e a eletricidade suspensa algo semelhante a um canhão de elétrons, disparando injeções de íons positivos e negativos. Gradativamente, o Sol irá reduzir sua velocidade em razão da diminuição da corrente elétrica. Os dias ficarão mais longos e quentes até o Sol parar. Onde o Sol parar, será dia com altas temperaturas e um calor abrasador, e onde não houver sol e for noite, terá um frio congelante, como o Niflheim nórdico, que é descrito na mitologia escandinava como um mundo frio e sombrio.